Caros alunos, o objetivo desse vídeo é seguir com os exemplos de estruturas resolvidas pelo método de deslocamentos. Neste caso, a gente vai trabalhar com um pórtico, considerando pela primeira vez, além das deformações devido ao momento fletor, as deformações devido à força normal. Eu não estou colocando aqui deformação devido ao cortante, porque essa tabela que a gente usa para fator de carga e rigidez de barra, ela foi montada desconsiderando as deformações do cortante, tá? Ela despreza isso. Então, o procedimento que eu passar aqui no vídeo vale também se vocês pegarem uma tabela de algum livro que leve em conta as deformações devido à força cortante. A única coisa que muda para considerar a deformação por cortante no método de deslocamentos é os valores que estão aqui nessa tabela. Então, considerando a deformação devido à força normal, o exercício fica mais simples, só que o grau de liberdade aumenta para resolver manualmente. Por isso que, geralmente, a gente implementa o método no computador, considerando força normal. Fica mais fácil de programar e o computador não tem preguiça de fazer os cálculos. Como o grau de liberdade aumenta rápido, a gente vai usar essa estrutura, que só é composta por duas barras, bem mais simples, e eu consigo representar ela com duas barras e três nós. Dessa forma. Considerando todas as deformações, as barras, além de fletir, elas podem ter uma variação de comprimento ΔL, ou seja, o ΔL ele não é zero. Nessas condições, cada nó pode ter três deslocamentos, vertical, horizontal e rotação. Eu vou indicar aqui na figura. Alguns a gente sabe que são zero. Por exemplo, no engaste, os três deslocamentos valem zero. O engaste bloqueia todos, então não preciso me preocupar com nenhum deles. No apoio fixo, o vertical é zero e o horizontal é zero, mas a rotação é livre, então não vou me preocupar só com o vertical e o horizontal. Sobrando aqui um grau de liberdade 4. 4 deslocamentos livres, 4 deslocabilidades. Só que a gente pode lembrar que rotação que afeta uma barra só, desde que eu tenha uma tabela que tenha barra engastada rotulada na solução, a gente pode ignorar e não levar adiante. Então também vou tirar essa, que mexe só com uma barra. Isso baixa o grau de liberdade da minha estrutura para 3. E é isso que a gente vai usar. O deslocamento horizontal eu vou chamar de D1, o vertical de D2 e a rotação de D3. Deixa eu colocar aqui os valores nas minhas anotações originais. Grau de liberdade 3. Antes de eu seguir adiante, só para deixar um paralelo, se eu fosse desprezar as deformações devido à força normal, que era o que a gente vinha fazendo em outros vídeos, o que acontece com essa estrutura? Ela fica com um grau de liberdade bem menor. Ou seja, nesse ponto aqui, se tanto a viga inclinada quanto a viga horizontal não pode ter ΔL, se a gente despreza a força normal, isso faz com que o deslocamento horizontal também seja zero e o vertical seja zero, porque não tem como eu mover esse ponto na horizontal sem variar o comprimento da viga e não tem como eu mover esse ponto na vertical sem variar o comprimento da barra inclinada. E aí sobra apenas uma rotação, que seria um D1, com grau de liberdade 1. Então seria um exercício bem mais fácil de fazer manualmente e eu deixo essa opção para vocês tentarem fazer e comparar com os resultados que vamos atingir no final desse vídeo. Nesse vídeo vamos fazer do jeito trabalhoso, ou seja, vai ficar fácil, mas vai ficar trabalhoso, já que tem 3 graus de liberdade. Nosso sistema principal é bem simples, ou seja, a gente tem que fazer um sistema principal isogeométrico, ou seja, grau de liberdade zero nesse sistema, e para fazer o grau de liberdade zerar, eu tenho que colocar um apoio onde tem cada deslocamento. Dessa forma. Eu estou representando como se fossem 3 apoios, uma chapa para o momento fletor, um apoio para o deslocamento horizontal e outro para o vertical, mas isso aqui é equivalente, gente, a desenhar um engaste de barra, tá? Então, não se assustem com a representação do apoio no vídeo, tá? Quem quiser pode desenhar um engaste tradicional aí com 3 reações, vai funcionar do mesmo jeito. Nesses apoios eu estou aplicando agora como recalques D1, D2 e D3, e esses apoios têm reações de apoio, S1, S2 e S3. S1, a reação no apoio que bloqueia D1, S2, a reação no apoio que bloqueia D2, e S3, a reação no apoio que bloqueia D3. Para que essa estrutura seja compatível com a original, essas reações têm que dar exatamente o valor das cargas concentradas no nó. Como não tem carga concentrada no nó, a condição de compatibilidade é que essas 3 reações deem zero. Ou seja, S1, S2 e S3 são iguais a zero.
Daqui por diante, agora, para facilitar essa solução desse sistema isogeométrico com esses 3 recalques, né? E cumprindo essa condição, a gente vai dividir isso em 4 casos. O caso 0 vai ficar com a carga numérica de 25, o caso 1 com o D1 unitário, o caso 2 com o D2 unitário e o caso 3 com o D3 unitário. No final, a gente vai somar as reações que a gente calcular nesses 4 casos para montar o nosso sistema de equações. Resolvendo esse sistema, nós vamos determinar os valores de D1, D2 e D3. E com esses valores, a gente superpõe os efeitos novamente para calcular as reações e esforços finais. Então, vamos começar agora pelo caso 0. Vou limpar o slide e deixar só o sistema isogeométrico aqui, principal, com os apoios que a gente acrescentou desenhados em vermelhos, onde a gente vai calcular, nesse caso, o S10, o S20 e o S30, que são as reações de apoio do caso 0. Por ser uma estrutura isogeométrica e a gente está considerando todas as deformações, não há transmissão de esforço de uma barra para outra de nenhum tipo. Ou seja, não passa nem momento fletor, nem força normal, já que a gente está considerando tudo. Então, eu decomponho essa estrutura. Reparem que a barra inclinada ela tem uma reação momento em cima e embaixo, por isso bem engastada, e a viga tem uma reação momento só na esquerda, por isso engastada rotulada. Só que aí eu me deparo com um problema, gente. Isso aqui eu não vou achar na tabela para resolver. Dá uma olhada lá na nossa tabela para entender. Eu vou ter que inclinar essa tabela um pouquinho para o lado para ela encaixar com a figura. E todo o carregamento ele é distribuído perpendicular à barra, como nesse caso aqui, ou, no caso de ações que causam força normal, que agora a gente pode usar, ele é paralelo à barra. E a posição daquela carga distribuída de 25 não cumpre nenhuma dessas duas condições. Então, eu tenho que reorganizar essa barra para a coordenada local. Ou seja, eu não preciso dessa carga nas direções globais. Eu preciso dela perpendicular e paralela à barra, ou seja, que são direções locais. Por isso, eu vou indicar aqui do lado qual que é o ângulo alfa, incluindo o seno e o cosseno dele, a inclinação dessa barra, e desenhar ela num balãozinho aqui embaixo, em coordenada local. Essa carga de 16 e essa carga de 12 são um sistema equivalente dessa carga de 25. Como que eu sei? É só calcular a resultante da de 25 e a resultante dessas duas juntas e elas são iguais, tá? Quem tem dúvida de como faz isso, pega lá na revisão de estruturas isostáticas o vídeo de barra inclinada em que eu explico isso aqui em detalhe. Então, imagino que todo mundo saiba fazer essa conversão. No balão embaixo, eu vou calcular as reações sempre paralela e perpendicular à barra. E aqui em cima, eu vou anotar as reações como verticais e horizontais, tá? Um é sistema equivalente do outro, então eu não estou calculando coisas diferentes. Essas duas são a mesma coisa. Só a notação da direção das forças é que vai mudar. Então, nessa figura aqui de baixo do balãozinho, eu tenho como aplicar a tabela. Vamos pegar lá a tabela para ver. A carga de 16, ela está aqui. Entra neste caso. Então, ela vai causar um momento de cada lado, com esse sentido, valendo Q L2 sobre 12, onde o Q vale 16, o L vale 5, e assim a gente obtém o valor dos momentos. Calculados os momentos, gente, por equilíbrio, vocês calculam a força cortante, que são essas reações nos engastes, também perpendiculares à barra. É só somar os momentos em relação a um dos engastes para calcular uma delas. Então, resolvendo aí o momento fletor e fazendo o equilíbrio para determinar o cortante, vocês vão obter um momento de 33 e 33, e o cortante, a barra é simétrica em relação à carga de 16, vai metade dela para cada lado, ou seja, a resultante é 16 vezes 5, que dá 80, fica 40 de cada lado neste caso, tá? E a carga de 12? A carga de 12 vai entrar num caso diferente dessa tabela. Eu preciso de uma carga que cause força normal, e isso está lá na linha 8. Eu sei que aqui não está uma carga distribuída, mas o que ocorre é o seguinte, gente. A gente pode pegar essa carga de 12 e calcular a resultante dela, que vai estar atuando bem no meio da barra. O valor de 12 vezes 5, que é igual a 30 kN. Se ela está bem no meio, para aquela figura, o A e o B valem 2,5 metros e 2,5 metros. E é só fazer a conta para achar as reações. Ó, reparem que as reações em vermelho lá na tabela têm o sentido oposto da carga P. Então, se a minha carga está para baixo, as reações são para cima. E o valor da de cima vai ser PA sobre L e a de baixo PB sobre L. Como A e B são iguais, no final das contas vai dar P sobre 2 de cada lado.
fazendo essa conta, ou seja, aqui não é 30 não, aqui é 60, né, gente? 12 vezes 5, a resultante vale 60. Fazendo essas contas, P sobre 2 vai dar 30 de reação de cada lado, é só anotar ali na estrutura. E a gente já vai ter todas as reações de apoio dessa barra isolada. Tá aí, ó. Reparem que eu sempre represento o momento em vermelho, cortante em verde e a normal num roxo mais claro, tá, gente? Isso é quase que um padrão do vídeo. O que eu faço agora? Agora eu vou anotar essas forças num sistema equivalente na barra lá em cima. O momento não sofre interferência da inclinação da barra, então basta copiar ele lá em cima, não muda nada. Mas essas forças horizontais e verticais sim, porque aqui eu preciso das reações nesse sentido, vertical e horizontal. E aqui embaixo elas não estão assim. Então, identifiquem aqui, ó, a posição do ângulo alfa e verifiquem que para achar a componente horizontal do 30 e do 40, basta fazer 30 cosseno de alfa, apontando para a direita, mais 40 seno de alfa, apontando para a esquerda. Uma mais a outra vai dar a força horizontal da barra, que nesse caso vai dar zero. E para achar a componente vertical, basta fazer 30 seno de alfa, que é uma força apontando para cima, mais 40 cosseno de alfa, que é outra força apontando para cima. E essa conta, nesse caso, dá o 50 que eu estou anotando lá em cima. Então, esse 0 e o 50 são um sistema equivalente do 30 e o 40 que está aqui embaixo. Tá? É só uma conversão usando seno e cosseno. Posso fazer a mesma coisa para o engaste de cima, ou seja, faço o seno e cosseno dessas daqui e descubro a horizontal e a vertical lá em cima. Ou poderia ter feito soma das horizontais nessa barra igual a zero para achar outra horizontal de 0 e soma das verticais igual a zero para achar outra vertical de 50. Essa barra está resolvida. Vamos para outra agora. Essa daqui, ó. Barra engastada, rotulada, carga distribuída. Vamos olhar na nossa tabela qual que é o caso dela. Ela está lá na primeira linha. É este caso aqui, ó. Vai surgir um momento no engaste de Q L2 sobre 8. E o cortante a gente vai calcular por equilíbrio, tá, gente? E nesse caso a barra não é simétrica, então eles não dão iguais. Tem que somar os momentos em relação a esse apoio, por exemplo, para achar essa aqui. Então, fazendo o QL2 sobre 8, onde o Q é 25 e o L é o comprimento dessa barra, que se eu não me engano é 4 metros, a gente acha o momento e equilibrando a gente encontra o cortante. Então, o momento aqui dá 50 e o cortante dá 62,5 na esquerda e 37,5 na direita. Como a gente está considerando deformação por normal, eu também posso calcular a reação de apoio de força normal nessa barra. E tem uma reação dos dois lados, porque o engaste tem... E lembrem, esse apoio é um apoio fixo. Ele tem uma reação normal aqui. Quanto que vale? Se não tem carga que causa força normal para eu aplicar a tabela, as duas valem zero. A gente pode afirmar isso nesse tipo de exercício. Com todas as reações calculadas, agora a gente junta as barras para anotá-la na estrutura. Lembrando, ó, essas reações passaram para cá, já que aparece uma vez só. Essas do apoio passaram para cá. E esses dois engastes somam, né, gente, para fazer esse nó do meio aqui. Então, observem que a soma das horizontais dá zero, que é a reação de apoio da estrutura. A soma das verticais, 50 mais 62,5, dá 112,5, que é a reação vertical lá do ponto da estrutura. E a soma dos momentos, 50 anti-horário, 33, 33, horário, dá 16,67, anti-horário lá na estrutura. Agora que eu tenho todas as reações aqui, ou seja, nem preciso fazer o equilíbrio dessa estrutura, basta indicar qual que é o S1, 2 e 3 do caso zero e deixá-los anotados num canto, guardados para o sistema de equações no final. Lembrando que a gente anota aqui seguindo a convenção de sinais, tá, gente? Por isso que deu tudo positivo. Caso zero feito, vou limpar o slide e vamos começar o caso 1. Então, vou deixar as informações que a gente vai precisar, o desenho da estrutura e ela decomposta. O que eu vou fazer no caso 1? No caso 1, eu vou aplicar o D1 unitário. Então, está aqui, ó, D1 de 1 metro. Esse D1 ele vai se transladar para esses dois engastes, que são aquele apoio. Só que tem um problema. Esse aqui eu resolvo pela tabela, mas esse aqui não. Não existe na tabela nenhum caso, segunda folha, que tenha um recalque numa direção tão esquisita. Ó. Ou o recalque ele é perpendicular à barra, ou o recalque ele é paralelo à barra.
Então, eu preciso decompor esse deslocamento numa direção perpendicular ou paralela para conseguir aplicar a tabela, ou seja, eu tenho que passá-lo para a coordenada local. Ele está na direção do sistema global, que é horizontal ou vertical. Como é que eu faço isso? Ele vai ter uma componente perpendicular e uma componente paralela, que vai formar um triângulozinho retângulo. Vou desenhar esse triângulo retângulo maior aqui do lado. Identifica onde é que vai parar o alfa da inclinação da barra dentro desse triângulo, aplicando o conhecimento de vocês de trigonometria, e usa seno e cosseno para calcular os outros dois lados do triângulo. Nesse caso, o cateto oposto, né, vai ser o seno vezes a hipotenusa, que dá 3/5, e o cateto adjacente, o cosseno vezes a hipotenusa, que é 4/5. E esse deslocamento perpendicular e paralelo é o que você coloca na estrutura aqui, em coordenada local. E agora sim, com esses deslocamentos eu consigo aplicar a minha tabela. Vamos olhar lá na tabela para a gente não se perder. Ele vai entrar em dois casos, tá? O deslocamento perpendicular, barra bem gastada, vai ser esse aqui, ó. Só que tem um porém. Esse da tabela foi feita para um deslocamento de 1 metro. Como o meu deslocamento é 3/5 de metro, ou seja, o cortante que eu calcular é 12EI sobre L3 vezes o recalque de 3/5. E o momento é 6EI sobre L2 vezes o recalque de 3/5. Para passar os vetores no sentido correto é simples, gente. Força para baixo, o cortante é para baixo. E o outro é para cima, para equilibrar, né? Valendo 12EI sobre L3 vezes o 3/5, né, do recalque. E como o cortante formou um binário horário, os momentos são anti-horários. Nesse sentido. E os dois valem 6EI sobre L2 vezes o recalque de 3/5. Então, fazendo essas contas aqui, a gente obtém os valores dessas reações para o recalque perpendicular. A gente ainda tem que fazer o outro. Então, vamos só colocar o valor das contas. O cortante dá 1.106 e o momento dá 2.765. Como é que eu faço com o 4/5 aqui? No 4/5, aqui só corrigindo, gente, eu não sei se ficou claro. Ó, o cortante está no mesmo sentido. Ó. Como o cortante formou um binário no sentido horário, dois momentos são anti-horários, tá? Para equilibrar. O que eu faço com o 4/5? O 4/5 é uma variação de comprimento da barra. Ele entra nesse caso aqui, em que a única reação que ele causa é uma força normal. E a força normal é o quê? No mesmo sentido do deslocamento, e do outro lado ao contrário, e ela vale EA sobre L para um recalque de 1 metro. Como o nosso é 4/5 vezes 4/5. Então, fazendo essa conta, a gente descobre essa força normal. A gente vai anotar aqui o valor de 230.400. Calculado todas as reações, eu vou reescrever elas lá em cima com as forças na direção horizontal e vertical. Então, o momento não sofre efeito, eu vou só anotar lá em cima. E, aplicando seno e cosseno nesse par de forças, a gente descobre a horizontal e a vertical lá em cima. Lembrando, essas duas forças e essas duas forças são sistemas equivalentes, tá? Acha a resultante que vocês vão ver que são a mesma coisa. Uma está representada na direção perpendicular e paralela, coordenada local, e o outro está representado como horizontal e vertical. Se eu fazer a soma das horizontais e verticais nessa barra, ou fazer o seno e cosseno dessas forças aqui, a gente descobre as do engaste de cima. Essa barra está pronta, vamos para a próxima. Nessa daqui, o que acontece? Esse tipo de deslocamento só mexe com variação de comprimento, ele só vai causar força normal. Então, de cara, não tem nem translação, nem rotação no engaste para eu calcular o momento e cortante. Então, o momento e cortante eu já sei que dá zero, eu vou deixar indicado aqui. E a normal? A normal vai entrar nesse caso da tabela aqui. Ó. Professor, o desenho da tabela está bem engastado e a minha barra é engastada rotulada. Mas o apoio aqui é fixo, gente. Essa barra tem uma reação força normal no engaste e tem que ter uma reação força normal no apoio fixo. Eu me guio pela tabela pelas reações. Se tem uma reação de cada lado, pega esse caso que tem uma reação de cada lado. Não importa se está desenhado um engaste ou um apoio fixo na tabela. Então, não se preocupem muito com esse detalhe. Esse aqui vale para todos, tá?
Ele só não vai aplicar se a barra tiver um apoio móvel, que aí nem precisaria porque ela seria isostática, para ações horizontais. Então, o valor ali da normal vai ser EA sobre L, vezes o recalque que é 1. Então, no caso, só EA sobre L mesmo. E do outro lado, ao contrário. Fazendo essa conta, a gente obtém 360 mil. Agora que eu tenho todas as reações das barras isoladas, vamos juntar tudo, né? Mesmo procedimento de antes. Lembrando que esses dois engastes se somam, gente, para dar essas reações aqui. Então, o que acontece? A soma das horizontais está dando 544,983, a soma das verticais está dando 137,355 e a soma dos dois momentos, 2,765. Com todas as reações na estrutura, vamos indicar apenas qual que é o K1, o 2 e o 3 e anotar elas aqui embaixo para esperar esses dados para o nosso sistema de equação. Então, caso 1 feito. Vamos para o caso 2. Vou limpar as informações de novo para começar o caso 2. E agora eu vou aplicar o D2 unitário, que é um deslocamento para cima aqui, ó, no apoio. Esse D2 também vai transladar para esses dois engastes. E, novamente, eu tenho o problema de que isso aqui não é um deslocamento nem perpendicular nem paralelo à barra. Então, eu preciso da componente paralela e da componente perpendicular. Por isso que eu vou desenhar as duas componentes aqui e vou desenhar esse triângulo num tamanho maior aqui do lado. Basta vocês aplicarem o conhecimento de trigonometria para identificar onde é que está o alfa. O ângulo de 90 graus é mais simples. E aplicando seno e cosseno, aí vocês descobrem os dois catetos. Então, a hipotenusa vezes o seno dá 3/5 e a hipotenusa vezes o cosseno dá o 4/5. Esse deslocamento perpendicular e paralelo é o que eu coloco aqui para aplicar a tabela. E agora sim, com esses valores, seguindo o mesmo procedimento que a gente fez no caso 1, a gente consegue resolver essa estrutura. Então, lembrando aqui, ó, o 4/5 ele vai entrar nesse caso aqui, barra B engastada com translação do engaste. Lembrando que agora ele é um deslocamento para cima, então o cortante aqui é uma força para cima e o outro vai ter que ser para baixo para equilibrar. Como os dois formam um binário no sentido anti-horário, o momento aqui tem que ser horário dos dois lados, tá? Para equilibrar a tendência de rotação. Quanto que vale o cortante? Vale 12 EI sobre L3 vezes o valor do recalque, que é 4/5, tá? E o momento vale 6 EI sobre L2 vezes o valor do recalque, que é 4/5, já que a nossa tabela foi feita para recalque unitário. Fazendo essa conta, a gente descobre o momento e o cortante aí. Já tenho isso montado. O cortante vai dar 1.474 e o momento 3.686. E aí fica faltando agora ver a reação causada pela variação de comprimento de 3/5 de metro. Então, esse 3/5 de metro entra nesse caso aqui. Então, vai surgir aqui uma reação força normal, mesmo sentido do deslocamento, e uma no outro lado ao contrário, no valor de EA sobre L vezes o valor do recalque, que é 3/5. Então, EA sobre L vezes 3/5 me dá essa reação força normal aí. Fazendo essa conta, a gente encontra 172.800. E, de novo, agora eu vou reescrever tudo isso aqui na barra de cima, só que com as forças na horizontal e vertical. Então, o momento não muda nada. E, aplicando seno e cosseno nessas forças aqui, a gente obtém a vertical e a horizontal do engaste lá em cima. E fica mais fácil, nesse caso, fazer soma das horizontais e verticais para descobrir as outras duas reações do engaste de cima, mas também dá para aplicar seno e cosseno nessas forças aqui para obter essas duas. Com todas as reações dessa barra calculada, vamos para outra, essa daqui. Agora ela é uma barra engastada rotulada com translação no engaste. Nesse caso aqui, ele se enquadra nesse aqui, ó. A figura está igualzinha, né, gente? E o recalque é do mesmo valor da tabela, então é só copiar os vetores com o mesmo sentido nesse caso, né? Fazer as contas com os valores que estão aí na tabela. 3EI sobre L2 para o momento e 3EI sobre L3 para o cortante. Reparem uma coisa, eu posso calcular a força normal dessa barra por tabela, só que como ela não tem recalque que varia o comprimento da barra, que é esse aqui, ó, é o único que causa a reação de força normal,
a reação de força normal nessa barra é zero, tá? Como não tem recalque que causa força normal, ela dá zero. Fazendo as contas aqui, nós vamos obter cortante de 900, o momento de 3.600 e a normal dá zero, já que eu não mexi com o comprimento da barra. Com todas as reações das barras isoladas, é só juntar tudo lá na estrutura. Lembrando que esses dois engastes se somam, né, para dar essas reações aqui. Então, a soma das horizontais dá 137.355, a soma das verticais dá 105.759 e a soma dos momentos, olha que interessante, 3.686 horário mais 3.600 anti-horário, sobrou só 86 horário, tá? De reação ali. Para quem trabalha com números tão grandes, de vez em quando aparece um pequenininho, né? E agora, com todas as reações aqui na estrutura, a gente vai indicar qual que é o K1, 2 e 3 do caso 2 e anotar o valor deles aqui embaixo, seguindo a nossa convenção de sinais, já preparando para o sistema de equações. Caso 2 pronto, vamos para o caso 3. Então, vou limpar as informações de novo, deixar só o essencial para o caso 3 e vou aplicar agora o D3 unitário. O D3 é uma rotação na chapa, então ele está indicado aqui, ó. Uma unidade de 1 radiano. A gente trabalha em radianos nesse caso. Lembrando, a gente está sempre em quilonewton, metro e agora radiano. Unidades que a gente está trabalhando desde o início do exercício. Como essa rotação aqui está aplicada aqui, ela se divide, né? Ela está aplicada nesses dois engastes das barras individuais. E rotação não tem que fazer conversão, ou seja, do jeito que ela está aqui, ela vem para cá. Não muda nada. A diferença é que no balãozinho eu vou calcular as reações paralelas e perpendiculares e na barra lá em cima eu vou colocar elas horizontais e verticais. Tá? Então, começando aqui pelo balãozinho. Caso que isso daí vai se aplicar para a gente aqui, barra bem engastada com rotação no engaste, é esse aqui. Ó. O engaste que gira tem um momento no mesmo sentido da rotação de 4EI sobre L. E o engaste que ficou parado tem uma rotação, um momento no mesmo sentido da rotação de 2EI sobre L. Reparem que os momentos não são iguais, tá, gente? O maior é onde gira. Como os dois momentos tendem a girar a estrutura no sentido anti-horário, o cortante que aparece aqui vai formar um binário no sentido horário, valendo 6EI sobre L2. Reparem que não aparece reação força normal devido a uma rotação do engaste. Então, as reações de força normal aqui vão ser zero, tá? Então, não mexi com o comprimento da barra, não aparece força normal nesses casos de recalque. Então, fazendo essas contas, aí a gente vai obter os valores dessa barra. Então, vai dar um momento 4EI sobre L dá 15.360, 2EI sobre L dá 7.680 e o cortante dá 4.608 e a normal eu já indiquei que dá zero. Agora vamos anotar tudo isso aqui de novo aqui em cima. O momento não sofre nenhuma variação e essas forças eu vou achar a componente horizontal das duas e somar para achar a horizontal lá em cima e achar a componente vertical das duas e somar para achar a vertical aqui em cima. Aí que sai essas duas aqui. Lembrando que são sistemas equivalentes, tá? Se vocês acharem a resultante, tem que bater nos dois casos. Somando horizontal e vertical, a gente encontra as reações do engaste de cima da barra inclinada, ou se vocês preferirem, seno e cosseno aqui nessas duas e vai dar também a horizontal e vertical do engaste de cima. Com essa barra pronta, vamos para outra barra. Então, vamos lá para a nossa tabela. Barra engastada rotulada com rotação no engaste. Esse caso aqui. Ó. Então, tá igualzinha a figura, né, gente? Vai surgir um momento aqui, mesmo sentido da rotação de 3EI sobre L e um cortante 3EI L2. Reparem, momento anti-horário igual a rotação e o cortante ao contrário, né? Formando um binário horário para equilibrar essa tendência. Rotação não está mexendo com o comprimento da barra, então a normal aqui vai ser zero. Fazendo as contas, a gente já vai ter os valores aqui. O momento dá 14.400, o cortante 3.600 e a normal dá zero. Com todas as reações, vamos juntar todas as barras de novo e montar a estrutura. Lembrando que isso aqui se soma, esses dois engastes, para ter esse aqui. Ó.
Então, somando as horizontais, dá 2.765. Somando as verticais, sobra 86 para baixo. Somando os momentos ali, dá 29.760 anti-horário. Destacando agora na estrutura qual que é o K1, o K2 e o K3, do caso 3, né? E anotando eles, seguindo a nossa convenção de sinais aqui embaixo, a gente tem todas as informações do caso 3 prontas. Com o caso 0, 1, 2 e 3 montados, a gente já pode agora montar o sistema de equações e descobrir o valor de D1, D2 e D3. Então, eu vou limpar o slide para a gente montar o sistema de equações. Nosso sistema tem essa característica, lembrando que os valores de S1, 2 e 3 são as nossas condições de compatibilidade lá do início do exercício. 0, 2, 0 e 3, 0 foram calculados no caso 0, K1, 2, 1 e 3, 1 no caso 1, K1, 2, 2, 2 e 3, 2 foram calculados no caso 2 e K1, 3, 2, 3 e 3, 3 foram calculados no caso 3. Então, substituindo os valores que já foram calculados, a gente tem um sistema montado, lembrando que ele é simétrico, ou seja, K21 e o K12 são iguais, ou iguais dentro da precisão numérica que a gente está usando, né? K31, 1,3 também, 3,2 e 2,3 também, e na diagonal principal você nunca vai ver um zero nem um número negativo. Resolvendo esse sistema pelo método que vocês acharem melhor, tá? Não vou destacar método aqui, só vou trazer a resposta. Eu encontro um D1, que é o deslocamento horizontal daquele ponto, de 4 vezes 10 a menos 4 metros, tá? 0,4 milímetros em escala. O D2 é o deslocamento vertical, e ele deu negativo, ou seja, ele é para baixo, como esperado, já que tem uma carga distribuída em cima da estrutura. De 1,5 10 a menos 3 metros, o equivalente a 1,5 mm. E o D3 é uma rotação, deu negativo, ou seja, ela é horária, de 6 vezes 10 a menos 4 radianos. Com o valor dos deslocamentos, agora a gente pode fazer a superposição de efeitos para montar os diagramas finais. Então, eu vou limpar esse slide de novo e vou deixar anotado só o valor do D1, D2 e D3, a nossa convenção de sinal global aqui, para não esquecer, e a equação de superposição, que basta somar o caso 0 mais o caso 1 vezes o valor de D1 calculado, mais o caso 2 vezes o valor de D2 calculado, mais o caso 3 vezes o valor de D3 calculado. Então, sugestão: salva esses números na calculadora, de preferência com o restante dos dígitos que deram na hora de resolver o sistema, tá? Mas no mínimo 4 dígitos significativos, igual estou colocando aqui. Para fazer essa conta, eu vou destacar as duas barras que a gente tem e essa daqui eu vou deixar ela já na coordenada local, ou seja, eu vou calcular as reações nesse sentido, que são as direções da força normal e da força cortante, do jeito que vai ser traçado no diagrama. Lembrando, o diagrama de esforço interno é representado em coordenada local de barra, ou seja, sempre paralelo ou perpendicular à barra, as forças. Então, já vou usar o caso que eu tenho resolvido assim. Vou trazer aqui do lado direito que a gente já calculou. Lembrando, essa barra aqui é o caso local. Reparem, cortante em verde, normal em roxo. Sempre perpendicular e paralelo. Tudo que eu fiz no caso 0, que é o E0, no caso 1, caso 2, caso 3. E agora, com esses valores, eu vou fazer essa conta aqui todas as vezes necessárias para preencher todos esses valores. Então, calculando o momento da primeira barra, por exemplo, esse valor de 35,67 é o resultado de 33,33 positivo, que é o E0, mais 27,65 vezes D1, menos, porque ele é horário, 3,686 vezes o D2, mais 7,680 vezes o D3. E isso dá 35,67 positivo, por isso que ele está representado anti-horário. Mesma coisa para o outro lado, gente. Faz a conta aqui com E0, E1, E2 e E3. Calculei os momentos, vou fazer para o cortante. Aqui, E0, E1, E2 e E3, para dar esse número. Do outro lado, E0, E1, E2 e E3, para dar o outro número. E assim a gente tem os cortantes. Isso é fácil de fazer se vocês tiverem o D1, D2 e D3 na memória da calculadora. E já vou também fazer para a força normal. Então, E0, E1, E2 e E3, no final dá 211,5. Outro lado, E0, E1, E2 e E3, no final dá
151,5. E essa barra está pronta. Faz o mesmo procedimento para essa outra barra, passando por todas as reações, e vocês vão encontrar um momento importante e anormal. Sugestão: pausa o vídeo, pega a calculadora e verifica se vocês conseguem fazer essa superposição de efeitos. Se der alguma pequena diferença dos meus cálculos, gente, é que eu salvei o D1, D2 e D3 com mais decimais na memória da calculadora assim que eu calculei o sistema. Mas em ordem de magnitude vocês vão encontrar valores extremamente próximos aos meus. Agora, com essas duas barras montadas, eu consigo traçar os diagramas de esforços. Então, vou apagar o que eu trouxe do caso 0, 1, 2 e 3 aqui, ó, e vou trazer um diagrama pronto de momento. Reparem que são os valores em vermelho. Ó. Aqui eu deixei só um decimal no diagrama, então 35,7, tracionando em cima, 35,6 tracionando em cima, e como tem uma carga distribuída de 16, uma opção seria fazer uma linha de fechamento e pendurar aqui no meio, e L2 sobre 8. Pendura perpendicular, onde o Q é 16 e o L é 5, tá? Assim vocês conseguiriam traçar o diagrama corretamente. Esse 14,4 é o momento máximo, tá? Eu preciso do cortante para fazer ele. Na outra barra, ó, 35,6, 0 no apoio rotulado e mesma coisa, gente. Vocês poderiam fazer uma linha de fechamento e bem no meio pendurar aqui o Q, L2 sobre 8, onde o Q agora é 25 e o L é 4. Para traçar a parábola de uma forma de escala, tá? O cortante, a gente usa os vetores em verde aí para representar. Lembrando que o cortante tem essa convenção de sinais, a esquerda e direita, positivo desenho em cima, negativo desenho embaixo. Então, olhando aqui, ó, convenção da esquerda, 40 positivo. Convenção da direita, 39, ou para um decimal arredondando, dá 40 negativo. Carga distribuída faz uma linha reta e onde ele passou pelo zero aqui, que é praticamente no meio, é onde tem o máximo, né, gente? Para achar o máximo é fácil. Faz o momento que você tem antes, o 35,7, negativo, porque está tracionando em cima, mais a área do cortante que você tem nesse trecho. Como é que eu acho essa área? Você precisa dessa cota. E essa cota é fácil, gente. É o cateto oposto, que é 40, dividido pela tangente desse ângulo aqui embaixo. E a tangente desse ângulo é a carga de 16. Isso aqui dá a cota em metros. Acha a área do triângulo, soma aqui, e vocês vão encontrar o 14,4 que está lá. Mas isso vocês sabem fazer, né? Isso aqui é só uma lembrança. Na outra barra, 58,9, convenção da esquerda, positivo, desenho em cima. 41,10, convenção da direita, desenho embaixo. Carga distribuída, faz o diagrama linear, localiza aqui o ponto e acha o máximo lá em cima. Mesma coisa, gente. Essa cota aqui, ó, vai ser o 58,9 dividido pela tangente desse ângulo. E a tangente desse ângulo é a carga, que nesse caso é 25. E essa cota aqui é a mesma coisa, é o 41,1, que é o cateto oposto, dividido pelo 25, que é a tangente. Ou se preferirem semelhança de triângulos, né? Aí fica o que vocês acharem mais fácil. Eu prefiro fazer o seno, cosseno e a tangente desse ângulo aqui, ó. Lembrando que a tangente de alfa é a própria carga, tá? Por isso que facilita as contas. E o último diagrama que eu tenho aqui é o de força normal, que eu vou trazer aqui embaixo. Esse é mais simples, né? Olha só. Compressão de 211,5. Desenho embaixo. Em cima, compressão de 151,5. Como os valores são diferentes, o que quer dizer isso? Que o diagrama é linear por conta dessa carga distribuída de 12 kN por metro, tá? Então, o diagrama de normal, ele varia linearmente aqui. Na outra viga, ó, ele tem 145,2 de compressão dos dois lados, por isso que ele é constante de 145,2. E aí nós temos todos os diagramas. Eu não determinei as reações de apoio, mas vocês podem fazer essa superposição de efeito para as reações de apoio também, tá? Para ter as reações finais da estrutura. E é isso aí. Ficou a dica para vocês tentarem fazer essa estrutura desprezando deformação devido à força normal e comparar os diagramas com os que eu fiz aqui. Dá um grau de liberdade só quando você despreza a força normal e vocês vão ver que a principal diferença, se eu não me engano, está no valor desses momentos.
No entanto, a gente tem que lembrar que cargas de dimensionamento já estão majoradas por coeficientes de ponderação, que para concreto armado é 1,4. Então, pequenas diferenças no diagrama, gente, são absorvidas por simplificações de cálculo que são contempladas por esses coeficientes de ponderação de norma, tá? Então, se a simplificação é razoável e aceitável, a gente pode usar ela sem medo. Mas para simulações de computador, como resolver esse pórtico no computador, nem vale a pena mais desprezar a deformação. Então, a gente calcula dessa forma, considerando tudo. Espero que o vídeo possa ter ajudado vocês. Obrigado pela atenção e até mais.